O governo em Portugal caiu. E agora? Como ficam os imigrantes que estão no processo de regularização? Quem estava esperando vir como visto perdeu a chance? Quem está aguardando pelo visto? Bom, se você está em Portugal ou planejando sua mudança para cá, essa crise política pode afetar diretamente seus planos. Muitas medidas que estavam previstas agora vão depender do novo governo. E há muita incerteza sobre o que pode acontecer. Eu sou Ana Carolina Braga, jornalista, e todos os dias eu trago aqui informações sobre imigração. Então já deixa seu like e na descrição do vídeo tem links importantes para te ajudar. Se puder, apoie o canal tornando-se membro. Hoje eu vou te explicar exatamente como essa queda do governo impacta os imigrantes, o que segue funcionando normalmente e quais mudanças podem vir pela frente. Então vem comigo, olha. A AIMA segue funcionando? O meu processo vai ser cancelado? Primeiro de tudo, calma. Eu sei que a notícia da queda do governo pode assustar em muita gente que está nesse processo de regularização, mas isso não significa que os processos já em andamento serão cancelados. A Agência para a Integração, Migrações e Asilo, a AIMA, continua funcionando normalmente, porque agora entramos em um período de governo de gestão que mantém os serviços públicos operando da mesma forma até que um novo governo seja eleito. Isso significa que a estrutura de missão da AIMA segue ativa, pelo menos até o final de maio, que já estava previsto ir aí até essa data, né? E vai continuar convocando os imigrantes para a troca dos títulos da RCPLP, para os novos cartões, convocando também aqueles que tinham a manifestação de interesse pendente e chamando os que estão no regime transitório. Tudo isso continua funcionando, ok? Fique tranquilo. Além disso, os advogados e solicitadores continuam emitindo seus pareceres para os processos em andamento e a Casa da Moeda segue imprimindo e enviando aí os cartões de residência. Ou seja, tudo que já estava em andamento nesses casos continua do mesmo jeito, mesmo que com atrasos aí, como temos visto. Se você está no meio do processo e ainda não recebeu o seu cartão, eu entendo a sua preocupação, tá? O que acontece é que o volume de processos ainda é muito grande e há várias etapas até que o cartão de residência seja emitido. Em dezembro de 2024, o governo havia convocado 100 advogados e solicitadores para verificar os documentos desses imigrantes. O número subiu para 300 e agora chega a 500 profissionais. Além disso, a AIMA tem mais 100 funcionários responsáveis pela instrução final dos processos. O número inicial, então, foi realmente muito baixo para dar conta aí dos milhares de processos, principalmente daqueles que foram atendidos lá no ano passado, referentes à manifestação de interesse. É por isso que só agora o pessoal tem recebido o cartão ou o aviso de pendência, solicitando mais documentos com risco de indeferimento. Quem fez o pedido através de ação judicial, muito provavelmente já até recebeu o cartão. É isso que eu tenho visto por aqui, conversado com os advogados. Mas quem passou pela estrutura de missão através da convocação da agência demorou muito aí até ter o seu processo analisado devido ao baixo número de advogados e solicitadores na época. Então, quando o imigrante passa pela entrevista presencial, o processo ainda não foi finalizado ali, tá? Ele ainda precisa ser analisado por esses profissionais antes da aprovação. Depois de aprovado, o documento vai para a Casa da Moeda, imprime o cartão e só então ele é enviado pelos Correios. Se explica aí por que muita gente que passou pela AIMA no ano passado ainda não recebeu o cartão de residência. É um processo que mesmo com a estrutura acelerada, os atendimentos acontecendo, ainda assim há uma fila de coisas, né? Quem toma a decisão final, se você terá ou não autorização de residência, não é o agente que te atende lá na AIMA. E nisso temos que ser justos, né? A estrutura de missão em si tem sido muito rápida nos atendimentos. Particularmente, acho aí um grande acerto desse último governo. A estrutura já era uma promessa do governo passado, não saiu do papel. O governo de Luiz Montenegro tomou posse em abril de 2024. Em setembro, a estrutura de missão da AIMA começou a atender. Foi, sem dúvidas, aí uma prioridade do governo, né, que chegou a trazer aí na primeira reunião do Conselho de Ministros propostas relacionadas à imigração, falando sempre que Portugal não permaneceria mais com as portas escancaradas, apontando o governo anterior do Partido Socialista de ter aberto as fronteiras para um número gigantesco de imigrantes que chegaram ao país sem visto. Bom, com 2 meses de governo, então, Luiz Montenegro extinguiu a manifestação de interesse de um dia para o outro, diga-se de passagem, ou seja, impediu aí a regularização através do mecanismo onde estrangeiros podiam chegar como turista e, através do trabalho, solicitar autorização de residência. Através de ação judicial, para quem é de um país de língua portuguesa,
é possível realizar a regularização dessa forma. Eu trouxe a entrevista sobre esse assunto. Eu vou deixar aqui no card para você assistir depois. Na entrevista, o Dr. Tiago Soares fala que é possível regularizar os cidadãos da CPLP, dessa comunidade de países de língua portuguesa, através da ação judicial. Bom, eu vejo que muitos brasileiros desconhecem a política de Portugal, caindo em informações duvidosas, reproduzindo falsas notícias, informações tendenciosas sobre posicionamentos políticos, né? Me permite dar uma dica? Antes de você assumir que um lado é o mesmo que o seu, porque é de direita, esquerda, conservador, progressista, as referências que você tinha aí no Brasil, onde seu país de origem corresponde aos partidos daqui, antes disso, procure entender que o sistema político daqui é diferente, aprender sobre como é o parlamentarismo, como funciona, o que cada partido fala e age sobre os assuntos que afetam a sua vida. Se você sai do Brasil, onde há uma grande polarização política, onde as pessoas defendem partidos como se estivessem num jogo de futebol, para vir para Portugal reproduzir o que acontece por lá, eu vou te dizer, você para de entender como é que o jogo funciona. Você não consegue enxergar o que A, o B, o C fazem de bom ou de ruim para você. Então entenda que isso mexe, que isso afeta diretamente com a sua vida, muito mais sendo um estrangeiro em um país que não é o seu. Isso aqui vale para todos os lados, tá bom? Então, a boa notícia é que todos esses processos de troca de autorização de residência, recebimento do título, continuam acontecendo, não serão afetados pela queda do governo. Agora, se você ainda não iniciou o seu pedido de residência, entrou como turista, estava aí contando com a liberação da RCPLP para todos, aí sim a incerteza é maior, né? Se você acompanha aqui no canal, sabe que os cidadãos da comunidade de países de língua portuguesa estão aguardando a regulamentação da RCPLP, né? Que poderia permitir que brasileiros e timorenses entrassem como turistas, solicitassem residência diretamente em Portugal. Essa regulamentação ainda não aconteceu, como eu disse desde o início. Não havia prazo nem regras para acontecer. E agora, com a queda do governo, o processo fica paralisado. Aquelas manchetes de grandes jornais falando que turistas já podiam entrar em Portugal e solicitar a AR foram completamente precipitadas, né? Assim, uma forma de solicitar via ação judicial, eu trouxe para você aqui, a lei existe, mas não está liberada para todos automaticamente. Em alguns casos é possível, então, através da ação judicial. É a entrevista que eu trouxe aqui com o Dr. Tiago. Nós não sabemos se o governo que vai entrar dará prioridade a isso. E se for um governo que não concordar com essa situação? A regulamentação pode ficar completamente parada ou colocar regras de acesso extremamente difíceis, né? Quer um exemplo? Está fazendo 1 ano que a lei da nacionalidade foi alterada e ainda não possui regulamentação. Se não houver prioridade no próximo governo, todas essas regulamentações podem ser arrastadas. Então, gente, a troca dos títulos de residência antigos para os cartões da CPLP continua acontecendo. Quem entrou como turista e esperava a regulamentação para pedir a residência só pode fazer pedidos através de ação judicial. Não tem nenhum botão liberado ali para solicitar automaticamente. Precisa consultar um advogado para entender a forma de se regularizar por aqui, tá bom? E se um novo governo assumir e tiver uma visão mais restritiva, essa regulamentação ela pode ficar aí parada e vai saber quando e como sairá do papel, né? Então, para deixar as claras, não existe um site, um botão para você chegar aqui e solicitar a RCPLP diretamente, ok? Isso não deve acontecer pelo menos até junho, quando um novo governo aí começar a tomar posse. Se você já está aqui, ficou sem alternativa, não faz parte do regime transitório, não tem a manifestação de interesse, a ação judicial pode ser o seu caminho aí, o único caminho, tá? Vou deixar na descrição do vídeo as minhas recomendações de advogados que fazem, que eu sei que cobram um valor justo para a ação. Agora, se você não está em Portugal, o visto continua sendo o caminho seguro para entrar no país. Nesse momento, os consulados portugueses no Brasil estão em greve, isso pode atrasar ainda mais os processos, mas o processo em si, ele não para com o governo de gestão que fica até o próximo tomar posse, tá? Se você está pensando em vir, se planeje muito bem, não conte com prazos curtos para conseguir a documentação, o seu visto, porque muitos casos realmente têm demorado mesmo, principalmente o do visto para procura de trabalho. Então, procure fazer um pedido bem completo. Eu quero trazer um passo a passo atualizado para você fazer o seu pedido. Você quer? Me pede aqui nos comentários, tá? Nosso vídeo com o Dr. Rainer é um dos mais assistidos do canal.
muitos comentários por lá de gente que conseguiu fazer o visto. Então faça aí o seu processo todo de uma forma que não deixe nenhuma dúvida ao agente que vai ler o seu processo, para que ele seja aprovado o quanto antes. Outro ponto importante é sobre a validade dos documentos vencidos em Portugal, né? Atualmente o governo português tem um decreto em vigor que estende automaticamente a validade de autorizações de residência, vistos e outros documentos até o dia 30 de junho de 2025. Isso significa que mesmo que o seu título esteja ali com a data vencida no documento, ele continua válido dentro do território português. O que já pode gerar aí complicações, né, para quem precisa viajar para fora de Portugal. Mas a situação pode ficar ainda pior, já que as renovações automáticas não estão acontecendo e com a queda do governo ainda não sabemos se a prorrogação do decreto será estendida novamente. Como o novo governo só deve tomar posse em junho, isso se todo o processo eleitoral correr sem atrasos, ficamos aí na expectativa para entender como será o tratamento dado a esses documentos vencidos. Eu também trouxe por aqui que se você está pensando em comprar casa em Portugal usando a garantia pública do Estado, conseguindo aquele financiamento de 100% para casa própria, agora a incerteza aumentou, né? O programa que permite jovens financiarem imóveis sem entrada já estava perto do limite do orçamento destinado pelo governo e tudo levava a crer que o governo injetaria mais dinheiro para o programa. Mas nenhuma nova verba pode ser aprovada até a posse do novo governo, que se tudo for rápido aí, como eu falei, deve acontecer lá para junho desse ano. Com isso, os bancos podem limitar novos pedidos, já que não há certeza se o próximo governo vai manter essa medida. Se você já teve aí o seu financiamento aprovado, não será afetado, tá? Mas quem ainda não deu entrada pode enfrentar dificuldades. Portugal agora segue para um governo de gestão. Novas eleições, como eu falei, devem ocorrer em maio, como já adiantou o presidente Marcelo. Ontem o presidente ouviu todos os partidos, hoje passa por um conselho de Estado e ainda hoje pode haver, então, o aviso da dissolução do parlamento. Agora me conta, como é que isso afeta os seus planos sobre Portugal? Me diz aqui nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha te tranquilizado. Vamos lá cada vez mais entender sobre esse país, sobre como funciona por aqui, aprender, vamos nos dar essa chance de aprender, né? É tão importante quando a gente opta por sair do nosso país, onde a gente levou a vida inteira para construir as nossas certezas, né? Não vamos ser precipitados aí em sair disseminando informações que a gente ainda não tem conhecimento. Se você gosta do conteúdo aqui no canal, quer apoiar o nosso trabalho, considere se tornar membro também. Além de ajudar a manter as informações sempre atualizadas, você tem acesso a conteúdos antes de todo mundo. Já tem vários vídeos aqui, ó, onde os membros conseguem ver antes, tirar as suas dúvidas, então veja qual a categoria faz mais sentido para você, tá? Um membro apoiador para contribuir, fortalecer esse espaço de informação, ou pergunte aos especialistas se você tem dúvidas sobre migração, visto, trabalho, nacionalidade. Essa categoria aí te dá acesso direto para fazer perguntas a profissionais qualificados. Seu apoio faz toda a diferença, tá? Clique no botão Seja Membro, venha fazer parte da nossa comunidade. Eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Fica de olho em tudo, porque muita coisa pode vir por aí, hein? Te vejo na próxima. Tchau!